caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle por aí? Essa é a nossa torcida permanente. Estando tudo bem com vocês, eu posso continuar a contar com a ajuda de cada um de vocês na multiplicação da visão prevencionista perante o próximo acidente que está para acontecer. Não é isso? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe. E você sabe também que nós trabalhamos aqui no canal a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da verdadeira segurança de voo. O que é a verdadeira segurança de voo? É aquela que tem um comprometimento em reduzir o número de acidentes aeronáuticos no Brasil. Não é isso? Desde já agradeço que você está comigo aqui, né? Estamos aí desenvolvendo nossa série Aquaplanagem. Já falamos bastante de aquaplanagem. Hoje vamos falar como mitigar os efeitos da aquaplanagem. Como é que tem que fazer? O que está? Uma vez que você se envolveu nessa encrenca, o que é que tem que fazer? Esse é o nosso assunto de hoje. Entretanto, antes de falar de como mitigar os efeitos da aquaplanagem, eu tenho que convidar você a conhecer lá o canal do professor Nilson Luiz no YouTube, né? O que você tem que fazer? Você vai lá no YouTube, Professor Nilson Luiz, Segurança de Voo. Esse é o nosso canal. Você se inscreve e aciona as notificações. Acionando as notificações, você vai ser comodamente avisado pelo YouTube a cada vez que um vídeo novo chegar para você assistir, mesmo for colocado na internet para você assistir, né? Não é por aí? É exatamente por aí, né? E você tem que se acostumar ao abrir o vídeo, já marcar aqui o like, né? Aqui embaixo, ó. Marca o like aqui, o gostei, o joinha aqui, para nos ajudar dentro da plataforma. Tá claro? E você que nos assiste, porém, não está no YouTube, está no Instagram, está no Twitter, que agora se chama X, está no LinkedIn, está no Getter, ou talvez no TikTok. O que a gente fala com você? A gente agradece. A gente agradece que você está aí nessa plataforma também. Não esquece o like nessa plataforma aí também. Mas se você assistir pelo YouTube, o que vai acontecer? Você vai assistir on time, ou seja, vai assistir no momento que eu subir o vídeo para a internet. Você assiste o vídeo, as suas notificações te avisaram, né, que tem um vídeo novo, você assiste o vídeo, você vai ter conclusões, você vai querer emitir sugestões, críticas, aí você vai lá no comentário e digita o que você achou sobre o vídeo. Eu agradeço muito, recebo o teu feedback e já uso essa ferramenta, né, o resultado dessa ferramenta, para quê? Para aprimorar para o próximo vídeo aqui do canal. Beleza? Tranquilo? E você aí do outro lado, né, tem a possibilidade de identificar demandas que eu não percebi ainda. E aí você pode me ajudar a sempre melhorar o conteúdo do nosso canal. Tá certo? Então, dentro do nosso assunto aí de aquaplanagem, né, falamos da definição, falamos da aquaplanagem dinâmica, falamos da aquaplanagem viscosa, né, falamos da aquaplanagem por borracha revertida, falamos de tudo isso. Hoje nós vamos falar o que você tem que fazer quando estiver envolvido com a aquaplanagem. Como mitigar os efeitos da aquaplanagem. A gente sabe que a aquaplanagem é um fenômeno que ocorre devido à perda de contato do pneu com a pista, não é isso? A presença de uma lâmina de água ou outro líquido impedindo o contato direto entre a borracha e o solo que promovem a aquaplanagem. Essa perda de contato leva à redução do atrito, aumentando a possibilidade de perda de controle direcional e impedindo a eficácia do sistema de freios. Nem adianta usar o freio, já comentamos isso, né? Então é importante a gente falar, desculpa o barulho do avião aí, que passou um avião, afinal, nós estamos no aeroporto, não é isso? Mesmo no solo, né, um avião não deixa de ter a tendência de voar. Então, você já reparou uma aeronave, mesmo uma aeronave pequena é mais fácil de ver, de perceber, né? A aeronave na pista, amarrada e bate um vento forte, a aeronave fica, né, querendo responder à passagem do vento pela sua estrutura. É claro, né? Então, mesmo no solo, um avião não deixa de ter a tendência de voar. Assim, mesmo em condição incompatível para executar rotação, a construção aeronáutica terá uma predisposição a tentar sair do solo. Com isso, reduzir a sustentação hidrodinâmica é a chave para diminuir os efeitos da aquaplanagem na aeronave. Então, essa tendência de sair do solo é uma sustentação hidrodinâmica. E a chave, o pulo do gato, para saber se comportar
dentro da aquaplanagem é exatamente diminuir a criação dessa sustentação hidrodinâmica. Vamos falar disso. A sustentação hidrodinâmica é a força criada a partir da lâmina de água, né, que se forma entre os pneus e a pista. Esse tipo de sustentação tende a elevar a aeronave, assim como a sustentação aerodinâmica gerada pelas asas. Daí, o foco na mitigação das consequências da aquaplanagem ser o quê? Ser a redução dessa força, a sustentação hidrodinâmica. Para tanto, nós iremos aqui comentar e enumerar algumas ações a realizar, buscando a redução da sustentação hidrodinâmica. Então, você entendeu que quanto mais sustentação hidrodinâmica, maiores os efeitos da aquaplanagem nessa aeronave que está sendo exposta a isso, né? Então, a gente tem que diminuir a geração dessa força de sustentação hidrodinâmica e, para isso, a gente vai falar aqui, né, de algumas ações que as tripulações têm que tomar. Primeiro, a aproximação estabilizada, né? Estou falando em termos de altitude e velocidade, né? A aproximação estabilizada, a gente sabe que ela é responsável pela maior parte dos pousos bem-sucedidos. Chegar com velocidade e altitude corretas evita o uso excessivo dos freios e reduz o comprimento total necessário para a completa parada da aeronave. Então, se você chega com altitude e velocidade adequada, você vai usar menos o freio, consequentemente, você vai usar menos comprimento de pista para parar a aeronave. Então, vai ficar tudo bem controladinho, né? Então, essa é a equação ideal. Mas nem sempre, né, você consegue a equação ideal. Com pista molhada, caso se ultrapasse a cabeceira acima da velocidade ou da altitude recomendadas, qual que é o mais adequado fazer? O mais sensato é arremeter. Então, se você está com pista molhada e se você calhou de ultrapassar a cabeceira acima da velocidade ou acima da altitude recomendada, meu amigo, arremete, reingressa no tráfego, né? E faz tudo direitinho para poder fazer um pouso com segurança. Beleza? Então, nós falamos que a aproximação estabilizada, ela é uma das ações, né, que vai diminuir, né, os efeitos da aquaplanagem para as tripulações. Beleza? Segunda ação que a gente vai enumerar aqui. Recolher os flaps imediatamente após o toque. Opa, isso é importante, né? Lembrando que a função dos flaps é aumentar a sustentação e que, mesmo no solo, a aeronave possui uma predisposição a sair do solo, recolher os flaps logo após o toque reduz a sustentação hidrodinâmica, forçando que todo o peso da aeronave seja aplicado sobre os conjuntos de trem de pouso. Então, se você recolher logo os flaps, né, o avião vai ter, enquanto você está com o flap acionado, né, tem aquela flutuada, né, está no chão, mas não está, está no chão, mas não está. Eu atendi vários acidentes, sobretudo no início da operação da aeronave Phenom, né, que tinha essa situação toda aí do WOW, que demorava a entregar, né, a pressão hidráulica para as rodas, né, em função de possíveis pouso-manteiga que os comandantes faziam, né, e foram repetitivos os acidentes que nós investigamos nesse sentido, né. Então, aqui nós estamos falando disso, né. Se você diminui, reduz, recolhe o flap, o peso todo do avião vai ser concentrado nas pernas de trem de pouso. E com isso você vai compactar mais a borracha no solo, né? E você vai diminuir a possibilidade de ter uma camadinha ali, né? De água entre o pneu e o solo, proporcionando a aquaplanagem. Então, recolher os flaps imediatamente para que o avião tenha seu peso todo concentrado nos trens de pouso, né? É também uma ação recomendada para a gente evitar, né? Diminuir, né? Mitigar os efeitos da aquaplanagem, né, durante o pouso ou decolagem. Beleza? Vamos para a terceira ação que a gente vai enumerar aqui. Posicionamento dos controles de voo. Tem uma jogada, né? Você está com a aeronave no solo, você pode movimentar os controles de voo, mesmo com a aeronave no solo, não é isso? Então, manter o manche na posição picado também ajuda a diminuir a sustentação hidrodinâmica. Por que será, né? Se você está mandando um avião picar, o avião está no solo, o avião não vai picar. Mas se você está mandando um avião picar, o que vai acontecer com a cauda? Qual é a tendência da cauda? A cauda levantar, você está mandando o avião picar, né? Vai ter aquela tendência da cauda de levantar, então você está empurrando o avião para baixo.
empurrando o avião para baixo, mesmo com ele já no solo, você empurrando o avião para baixo, você vai diminuir a possibilidade da famosa lâmina entre os pneus e a pista, né? Empurrando o avião para baixo, você vai concentrar, trazer o avião para o chão, assim como os aerofólios lá na Fórmula 1, né? Na Fórmula 1, os aerofólios, eles atuam aerodinamicamente de forma que o avião fique chapado, fique colado no solo. É o que eu estou tentando passar para você aqui. Se você comanda picar, né? Se você comanda picar a aeronave, é claro que ela não vai picar, porque ela está no solo. Mas ela vai ter a tendência da cauda a levantar. Tendo a tendência da cauda a levantar, eu vou estar chamando o avião para colar o avião no chão. Diminuindo, né, a sustentação hidrodinâmica, consequentemente, diminuindo, né, as consequências da possível aquaplanagem. Beleza? Beleza? Quarta ação a enumerar aqui, frenagem aerodinâmica. Já falamos que os freios das rodas, em condição de aquaplanagem, eles perdem, né, toda a sua eficácia, né? Então, utilizar dos reversores e dos freios aerodinâmicos para reduzir a velocidade da aeronave de maneira mais intensa possível é importante para evitar os efeitos da aquaplanagem. Essa ação irá favorecer o contato dos pneus com o solo. Ora, se você sabe que os freios das rodas, né, estão funcionando, mas como a roda não está travada, não está colada no chão, ela pode estar girando bem mais devagar, porém não está colada no chão, né, ou até travada em função do freio, né, freio vai perder a eficácia. Então, não faz sentido, não vai ajudar nada a você, né, acionar os freios das rodas. Você tem que parar o avião com a frenagem aerodinâmica. Você tem que usar o reversor e os spoilers, isso, os freios aerodinâmicos. Beleza? Ao constatar a aquaplanagem, liberar imediatamente os freios das rodas. A técnica é a mesma aplicada em automóveis. Ao sentir a aquaplanagem, o piloto deve aliviar imediatamente os freios, evitando uma maior perda de controle. Apenas quando tiver novamente aderência que se deve voltar a aplicar os freios. Então, você tem que usar a frenagem aerodinâmica. O uso da frenagem aerodinâmica é a quarta ação que a gente enumera aqui. Beleza? Para diminuir a sustentação hidrodinâmica. Qual é a quinta ação que a gente vai citar aqui, né? É a forma de fazer o pouso, né? O chamado pouso de atitude. Não é pouso pacado, não, tá? É um pouso de atitude, é um pouso que você chega e tem o quê? Né? Você tem um toque firme na pista. Em pista molhada, deve-se evitar o pouso manteiga e a velocidade para aproximação deve ser a mais lenta possível. Claro, dentro daquilo que os gráficos de performance determinam. Então, se você executar um pouso manteiga em pista molhada, você está dando chance, né, do avião não ter aquele contato total com o solo, vai ficar meio que flutuando. Flutuando não tem o contato total dos pneus com a pista. Então, possibilitando aquela lâmina de água que pode gerar a aquaplanagem, né? O necessário, né, é um toque firme para forçar o contato direto dos pneus com a pista. Um pouso macio em pista molhada representa risco, pois, além de reduzir o atrito dos pneus, exige um maior comprimento de pista para uma frenagem completa. A gente está estabelecendo aí um cenário que pode dar problema, né? Precisar de mais de pista molhada, enfim, né? Então, aqui eu comentei para você o quê? Comentei para você a aproximação estabilizada, não é isso? Foi a aproximação estabilizada. Depois, nós falamos de recolher os flaps imediatamente após o toque. Depois falamos do posicionamento dos controles de voo, tá? Porque picar a aeronave. Depois falamos da frenagem aerodinâmica, não use os freios das rodas, né? Se você estiver em aquaplanagem. E falamos do pouso de atitude, beleza? Nós comentamos aqui essas possíveis ações a tomar por parte das tripulações ao se depararem com a condição de aquaplanagem. É claro que a infraestrutura aeroportuária ela possui uma grande importância também, né? Para evitar que o fenômeno ocorra. Você tem que ter grooving nas pistas, você tem que ter aquela pintura áspera e outras ferramentas que devem ser usadas para diminuir a possibilidade das aeronaves ingressarem em aquaplanagem. Mas isso aqui já é um outro assunto que a gente pode até vir a comentar em outro vídeo nosso, em outro encontro que a gente tiver,
Por hora, a ideia aqui era explicar o que a tripulação deve fazer, né? Uma vez que a tripulação passou a estar envolvida com a realidade da aquaplanagem, são essas as ações que a tripulação tem que tomar, tá certo? Para evitar a perda de controle no solo, aí você vira passageiro, não tem mais o que fazer. Tá certo, meu amigo? Tranquilo? O que você achou aí do nosso encontro, né? Como mitigar as consequências, né, da aquaplanagem, as ações da aquaplanagem. Nós estamos, onde é que você está? Você está na série Aquaplanagem, né, tratando exatamente de quê? De como mitigar as consequências da aquaplanagem, aí na condição que você está fazendo pouso ou decolagem. Beleza? Já fez o like no vídeo? Poxa, se você esqueceu, registra o like logo no início do vídeo. Mas se você esqueceu, faz agora. Vai dar o mesmo efeito, tá certo? Então, eu estou aguardando aqui os seus comentários, né, suas sugestões, as suas críticas, as suas solicitações, né? Não só sobre essa série aqui, Aquaplanagem, mas como todo o nosso conjunto de vídeos, né? Todas as nossas playlists, todos os nossos vídeos individuais que existem no canal. Hoje nós temos mais de 300 vídeos para você acompanhar, né? É possível que você não tenha comentado em todos, é bem provável, né? Mas devagarzinho, você vai assistindo os vídeos, você vai tirar suas conclusões e você vai mandar para a gente o feedback de cada um dos vídeos para eu poder saber, né, o que você está achando aí do nosso trabalho, de que forma que você recebe o nosso trabalho. Tá certo? Bons estudos, fique com Deus, continue contando comigo. Até o nosso encontro, né? Até o nosso próximo encontro, onde a gente vai continuar falando de segurança de voo, da verdadeira segurança de voo, né? E o que a gente tem que fazer, né? Qual é o nosso papel? Tentar diminuir o número de acidentes aeronáuticos no Brasil. Até logo!